Eu espero de verdade que esse vídeo funcione. A intenção do vídeo não é reparar essa bagunça toda, não. É que eu tava aqui conversando com uma amiga e aí Deus me deu um discernimento. Eu fiquei pensando, talvez eu tô louca. Ou talvez é Deus falando comigo mesmo. Será que é discernimento? Isso é coisa da minha cabeça, conclusão? Sei lá, não sei. Mas eu precisava compartilhar. Eu tô aqui no meio de um processo de mudança. Enquanto eu arrumava as coisas, eu fui pensando sobre o que essa amiga me falou. Essa amiga, ela teve vários relacionamentos e nenhum deu certo. Depois ela foi morar junto com uma pessoa, ela engravidou, e eles continuaram morando junto, nunca casaram, não formalizaram por N motivos, e agora eles se separaram e ela ainda não saiu de casa. E ainda não tomaram decisões, enfim. E eu refletindo sobre isso, eles estão morando junto na mesma casa, mas separados por conta da criança, não sabe que decisão tomar, como tomar, porque envolve muitas coisas. E eu tava pensando e refletindo sobre a mulher mãe solteira. Por que Deus permite? Eu fiquei pensando, eu falei assim, eu acho que Deus permite. Eu acho que Deus permite uma mulher solteira. Uma mulher solteira não, perdão. Acho que Deus permite uma mulher engravidar pra chamar a atenção dela. É porque eu penso assim, quando você é solteira e você fica com vários caras pra preencher um vazio que não é preenchido por homens. E você se envolve com várias coisas pra preencher um vazio que não é preenchido por homens. Você tem uma dependência emocional muito grande, tem uma paternidade, uma carência de paternidade, tem uma carência, enfim. E você vive naquilo, entra numa coisa, não deu certo, entra em outra, não deu certo, se enfia, faz dar certo, não perguntou pra Deus se é a pessoa certa, e vai se enfiando, e vai fazendo de qualquer jeito, vamos transando antes de ter um namoro, não me pediu um namoro, mas eu tô me dando por inteira, porque eu quero aquela pessoa, eu quero conquistar, então eu aceito qualquer coisa, de qualquer jeito, depois eu convenço, depois eu mudo ele, depois eu arrumo, e você vai indo. Aí um relacionamento não dá certo desse jeito, desgasta, começa outro, desgasta, começa outro. Nada disso te parou. E aí eu penso que Deus permite a gravidez para poder chamar sua atenção, porque até agora nada disso foi o suficiente para estar muito ruim a ponto de fazer você parar e pensar assim, tem alguma coisa errada. Eu preciso recomeçar de uma forma diferente. Então eu acho que a gravidez para uma mulher, dependendo da situação, fora de um casamento, a gravidez fora de um casamento, deixa eu arrumar essa câmera. A gravidez fora de um casamento, eu acho que é uma forma de Deus chamar a sua atenção. Por quê que eu acho isso? Pensa comigo. Deus não conseguiu chamar sua atenção durante todo esse processo de carência, de dependência emocional, de paternidade mal resolvida. Você também não foi buscar, não entendeu os recados, porque Deus dá recados, dá sinais. E você não parou, você foi fazendo a força do braço, do seu jeito, com a sua carência, com a sua dependência, foi fazendo tudo aquilo. E aí Deus fala assim, então tá. Então vou mandar uma criança para aumentar o nível de responsabilidade, para aumentar o nível de maturidade e sabedoria, para aumentar o nível de cansaço, para aumentar o nível de busca e dependência da minha parte. E aí Deus permite uma criança acontecer, porque talvez a criança vá te frear. O nível de maturidade que você tem que ter quando você é mãe pode te brecar, pode te frear. É Deus te dando oportunidade de recomeçar diferente, de tentar diferente. E aí a maioria das meninas fala, meu Deus, e agora engravidei, sou mãe solteira. Não sei nem de quem é, isso e aquilo. Eu vejo como, pra você, como uma oportunidade de recomeçar. Porque você pode até estar com a pessoa ou não estar, pode ser indesejada, pode ser fora de... Eu estou falando totalmente isso fora de um casamento, tá? Dentro de um casamento, o assunto é outro. Eu estou falando de relacionamentos que não são casamento, que tem filhos no meio, ou de pessoas que só se envolveram uma vez e outra, engravidaram e não ficou com o pai, enfim. Essa criança, essa criança que tá vindo aqui vai te formar uma mãe. E pra ser mãe precisa ser forte, precisa ser paciente, precisa ser mais madura, precisa ser mais sábia, precisa ser mais detalhista, ter mais cuidados, precisa buscar ajuda. Então o tempo todo você foi independente. E com essa criança você começa a se tornar dependente da vontade de Deus, dependente da ajuda de Deus, dependente da ajuda de alguém, porque você não consegue sozinha. E isso é uma forma de Deus te falar assim, você precisa de ajuda. Agora que você entendeu que você precisa de ajuda, queira a ajuda correta, a minha. Eu acho que é assim que Deus pensa.
E aí eu posso estar louca, eu posso estar falando asneira, mas pra mim faz sentido isso agora. Ou fez sentido nesse momento. Eu tava aqui em mudança, arrumando as coisas, e de repente me veio isso. E eu precisava gravar isso, não sei porquê. Deixa eu arrumar de novo. Esse não é um vídeo que vai ser editado nem cortado. Eu tô com uma alergia por causa da poeira, da limpeza, da pintura, enfim. E aí eu falei, é uma forma de Deus chamar a atenção dessas mulheres, dessas meninas, enfim. E aí eu fiquei refletindo, cara, isso é algo que tem que ser gravado. Porque quando Deus permite a sua gravidez, não é pra te punir, não é pra te castigar, não é o fim da sua vida. Deus vai ajudar, Deus vai prover, outras pessoas vão ajudar, a família vai ajudar, enfim. Vão acontecer tantas coisas, mas isso é pra aumentar o teu nível de maturidade. Porque até agora, em todos os processos que você viveu, você não deu chance pra Deus cuidar da sua vida. E agora, então, um novo nível de responsabilidade pra ver se você entende de quem você precisa de ajuda. E aí, o que acontece? O relacionamento termina. Vamos pegar uma situação que o relacionamento termina e você se esgotou, não sabe o que eu faço agora, tá tudo muito confuso. Achei que ia casar, não casou, não deu certo. Tô morando junto, agora vou separar, a criança pra um lado, você pro outro. Essa é a hora de permitir Deus entrar na sua vida e cuidar de tudo. Ai, mas agora eu não vou ter outro relacionamento, quem vai me querer com filho? Como que eu vou ter outro casamento? Pera. Você não entendeu. Você não entendeu. Você só está vivendo esse momento porque antes dessa oportunidade de ser mãe chegar na sua vida, mesmo que de forma, na sua cabeça, toda errada, você não deu atenção para a cura certa que você deveria ter buscado em você. Você não deu a chance de se amar, de se cuidar, de se olhar, de se curar, de se melhorar, de ser plena sozinha antes de querer colocar alguém. Porque você colocou alguém para preencher vazios. Então Deus permitiu uma criança para ver se te parava e você entendesse que Ele preenche vazios. E agora sua preocupação é, sou mãe, quem vai me querer? Como que eu vou arrumar outro relacionamento? O que eu vou fazer sozinha, solteira, com isso e aquilo, e muita responsabilidade, muito gasto, muito isso, muito aquilo, vou precisar de ajuda. Exatamente. É esse nível de consciência que você tem que adquirir agora, que você precisa de ajuda. E essa ajuda vai vir de pessoas, mas vai vir do jeito certo, da forma certa, mais facilitada, mais leve, com plenitude, se você buscar em Deus primeiro essa ajuda. Em Deus você vai buscar ajuda e Ele vai te trazer as pessoas certas para poder te ajudar e passar por esse processo. E antes de você pensar que você não vai ter outro casamento, outro relacionamento, que outra pessoa não vai te querer porque você é mãe, você deveria se preocupar. Você deveria se preocupar em se curar, em cuidar do seu filho, filha, e ter tempo com Deus, em ser plena. Então eu busco me desenvolver como mãe, eu busco me desenvolver como mulher, eu busco entender o que aconteceu no meu passado, eu busco curar minha dependência emocional e me preencher daquilo que realmente preenche, daquilo que ninguém vai te tirar, a presença de Deus. Deus vai te encher com tanta sabedoria, com tantas riquezas, com tantas oportunidades, com tantas pessoas, a ponto de te fazer plena nele. E quando você for plena nele, Ele vai trazer alguém pra você. E não pra preencher vazios, não pra tapar buraco. Não porque você precisa. Quando você for plena o suficiente pra não precisar de homem. Não que a gente não quer, mas pra que a gente não precise. Obrigatoriamente. Pra que você não se preocupe que, eu preciso de um marido pra pagar as contas. Eu preciso de um pai pro meu filho. Eu preciso de um marido pra me cuidar porque eu sozinha. Não, quando você se preencher de verdade em Deus, e você falar assim, minha vida tá bem, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho filho, eu tenho paz, a minha vida é plena, eu sou plena em mim mesma, eu me amo primeiro, eu não estou precisando de nada, não me falta nada, tudo eu tenho em Deus não há falta. E quando você descansar e ficar bem com você e falar, tá perfeito, Deus, tô pronta, eu não preciso, mas agora eu quero. Então Deus, Ele atende seu desejo do coração. E Ele sabe que você não vai substituir o lugar dele na sua vida por um homem. Mas Ele vai te dar para completá-la ainda mais. E não completá-la, não te completar, mas completar um propósito de vida.
E aí, ele vai te trazer alguém completo também, não cheio de problemas emocionais para te trazer problemas. Não cheio de incertezas. Ele vai trazer alguém que sabe o que quer, que vai de um namoro para um noivado, de um noivado para um casamento, que evolui, que cresce com você, que vive, que sonha com você, que não pula processos, porque Deus não pula processos. Os processos dolorosos Deus permite que a gente passe para amadurecer. Então, aí quando você for plena, Deus vai te trazer um outro cara pleno, porque duas pessoas plenas, perfeitas, inteiras. Por que perfeitas? Não existe perfeição, mas em Deus há perfeição. Quando você estiver totalmente entregue a Deus, em você não haver falta, Deus vai te trazer alguém também assim. E aí, o que vai acontecer? Duas pessoas plenas, inteiras em Deus, aí sim, multiplicam. Duas pessoas pela metade não multiplicam, mas duas pessoas inteiras multiplicam. Uma vida de paz, de prosperidade, de sabedoria, de crescimento, evolução. E aí tudo aquilo que veio por outros motivos, por crenças, por bloqueios, por dependência emocional, por carência, por tristeza, por depressão, por paternidade mal resolvida, todas aquelas coisas que você criou, aquelas crenças negativas, aqueles gatilhos emocionais, tá repreendido, fica tudo pra trás. Daqui pra frente uma vida nova, com uma pessoa também que já decidiu pôr uma vida nova. E aí Deus te dá uma chance de recomeçar, de novo, de uma forma diferente, de tudo que você já viu, já viveu. Porque Deus é um Deus de recomeços, é um Deus de oportunidades. Ai, como eu sou grata pelas oportunidades que me fizeram chorar. Como eu sou grata por cada recomeço que o Senhor me encheu de força para recomeçar. Deus é um Deus de recomeços. Ele te dá novas chances, novas oportunidades. Ele alivia o teu fardo. Como eu sou grata. Porque isso aqui mesmo é um recomeço. Muito lindo. E já é mais do que eu imaginava. Mas eu passei por dores aqui atrás, viu? Eu tive que ter força pra recomeçar. Pra quando Deus disse não é pra você esse relacionamento, eu ter força pra sair. Pra quando Deus disse não insiste, eu ter coragem de não insistir. Pra quando Deus disse não faz, eu ter coragem de dar um passo pra trás. Foi muito difícil. E Deus me deu muitas oportunidades e livramentos de chamar minha atenção. Eu dei atenção pra todos os chamados de Deus. Às vezes não obedeci, mas passei por um processo e consequências por isso também. Mas Deus me deu essas oportunidades de recomeçar. E eu tenho plena certeza hoje que se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu poderia ter um filho. No meio de toda essa confusão, de toda a carência emocional, que no meu julgamento, no meu discernimento, num relacionamento lindo de 3 meses, quando tá tudo perfeito, a gente acha que é o marido da vida. A gente acha que é com aquela pessoa que vai casar e a gente tá disposta até a fazer uma família. Eu poderia ter engravidado. Eu poderia ter tido filhos. Meu processo poderia ter sido muito mais difícil. Como talvez você tá achando o seu agora. Eu te entendo. E toma isso como uma oportunidade. Poderia estar pior uma situação na sua vida. Não que um filho seja ruim, mas eu tô entendendo o sentimento que você tá no meio dessa confusão toda. Poderia ser pior. Deus está te dando a oportunidade de fazer diferente com essa situação de agora. Esse filho, essa filha, essa criança, no meio de um relacionamento que não é um casamento, no meio de uma solteirice, no meio dessa confusão toda, é uma oportunidade e um chamado de Deus para sua vida. Deus está te chamando para viver um novo processo. Ele está chamando a sua atenção para um novo nível de maturidade. Era só uma criança que ia te fazer parar. Você sabe disso. Só uma criança poderia te fazer parar para ouvir a Deus agora. Você vai precisar agora ser madura, ser forte, ser corajosa, engolir o choro. Você vai precisar chorar nos pés do Senhor. Porque talvez você está sentindo que não tem ninguém e ninguém vai te ajudar. Pode ser que seja verdade, mas Deus vai. Quando você entender isso,
Deus vai te mandar pessoas para te ajudar nesse processo. E não queira um homem para ajudar nesse processo, para tampar um buraco, um vazio. Preencha com Deus. Deixa Ele trazer as pessoas certas para ministrar na sua vida e te ajudar nesse processo. Mas não entre num relacionamento sem se curar, sem colocar Deus no lugar que só Ele preenche, porque aí Ele vai fazer a plenitude da sua vida. Deus é um Deus de recomeços. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando o seu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Essa é a mensagem do meu coração pra você. Vai ser lindo. Se eu pudesse te dar um conselho, seria esse. Se apega. Se apega aqui, na Bíblia Sagrada. Para facilitar a sua vida, NVI. Talvez você entenda melhor. Foi o que mudou a minha.